Se vocês também acompanham as últimas notícias sobre Bitcoin, certamente já deve ter visto alguma imagem parecida com essa daqui, ó, que são as chamadas consolidações das UTXOs, ou como no baianês a gente diria, UTXO. E o que são esses UTXOs? Para que eles servem? Como é que eles funcionam no Bitcoin? E é por isso que a gente vai fazer esse videozinho para explicar sobre essa questão das consolidações, porque existem pontos positivos e existem pontos negativos em você consolidar, né, os seus UTXOs aí na sua carteira de Bitcoin. Mas primeiro a gente precisa entender como é que funcionam as transações de Bitcoin. Certamente vocês já devem ter visto esse site daqui, que é a Mempool, e onde nós temos aqui esses quadradinhos na cor meio amarronzada, são os blocos que estão esperando que os mineradores descubram qual é o código que fecha o hash do bloco anterior para que ele possa ser validado e entrar nessa linha aqui de blocos azuis, que são os blocos que já foram validados. Então, no momento que é descoberto um bloco secreto, um código secreto, ó, acabou de validar, então esse bloco agora ele está sendo validado pelos outros nós. E aí podemos ver que esse bloco aqui, ó, 830.449, como eu tenho aqui um nó de Bitcoin que ajuda na validação, ó, ele aqui acabou de ser validado também pelo meu nó de Bitcoin. Isso significa que na hora que o minerador ele descobre o bloco, nossa, descobriu um outro bem rápido, ó. Isso não é assim tão comum de acontecer, de descobrirem um bloco logo em seguida descobrir outro. Então, ó, acabaram de descobrir um outro bloco aqui, ó, 450. Vamos ver aqui se o meu nó já validou. Olha só, não validou ainda está no 449, ó. Então, o que que acontece? Na hora que descobre um bloco, então, ó lá, o processo agora está sendo validado pelo meu nó. 450, validado a 1 minuto. Então, na hora que o minerador descobre um código, ele é repassado para os nodes de Bitcoin que validam essa transação e esse bloco ele fica registrado na blockchain como um bloco válido. E aí todas as transações que estão dentro desse bloco aqui, nós podemos clicar nela aqui e a gente vai ver todas as transações que aconteceram dentro desse bloco. Pessoa mandando para um lugar, pessoa recebendo de outro. E olha só essa transação aqui, tá com cara de ser uma consolidação de UTXOs. Vamos abrir ela aqui para dar uma olhadinha? E olha só, tá com cara de ser uma consolidação. É como se uma pessoa ela tivesse esse 0,09 bitcoins, punhadinho ali, um punhadinho aqui, e aí ele mandou para uma única carteira dele, e agora essa única carteira ela vai ficar com todo o saldo lá de 0,15 bitcoins. E esse pontinho aqui para cima é a taxa, como está escrito ali. Então ele pagou uma taxa para poder juntar todas as transações que ele tinha separadas em UTXOs diferente. E aí, beleza. Entendi mais ou menos como é que funciona esse negócio da Mempool, mas não ficou claro para mim sobre a questão dessas UTXOs. Se eu abrir aqui a carteira da Electrum, né? A carteira da Electrum é uma carteira muito famosa de Bitcoin e essa carteira daqui não tem saldo nenhum, eu só criei aqui para poder mostrar para vocês. Na hora que a gente clica aqui em receber, e repare que esse último pedido aqui, ó, ele tem um endereço que termina com TF0Q. O outro endereço é o E434V e o outro é o Z9GVJ. E se eu clicar aqui em criar pedido, ele vai gerar um novo endereço de depósito com outro código e que nesse endereço daqui eu posso também mandar bitcoins para essa carteira, né, para esse endereço, e todos eles serão consolidados em uma conta apenas. Então é como se eu tivesse uma conta num banco, por exemplo, eu tenho uma conta no Banco Itaú e eu tenho lá um Pix, que é uma chave aleatória. E tenho também um Pix, que é o meu e-mail. E também tem uma chave Pix, que é o meu CPF. E também tem uma chave Pix, que é o meu telefone. Então qualquer depósito que for feito para um desses Pix vai cair na mesma conta, compreende? No caso do Bitcoin, é parecido, mas também não é, que é mais ou menos assim. Vamos abrir aqui esse exemplo. Vamos supor aqui, ó, que esse endereço daqui, tá? Ó, recebeu 3 pagamentos de 0,8 Bitcoin, 1,98 Bitcoin e 0,25 Bitcoin, e esses 3 depósitos foram feitos para o mesmo endereço de depósito, para o mesmo dono, tá bom? Já esse dono, o que é que ele fez? Ele mandou para endereços diferentes, só que são endereços do mesmo dono. Então ele mandou 1 Bitcoin para esse endereço, 1,5 para esse, meio para esse, 0,03 para esse endereço. O que eu quero dizer é que nesse caso desses 4 endereços aqui, na hipótese que estamos falando, é do mesmo dono.
Então significa que esse cara que quando ele for fazer um pagamento é maior do que o saldo que ele tem. Ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 1 e eu tenho 1,5 bitcoins aqui. Se eu quiser fazer uma transferência de 2 bitcoins, por exemplo, eu quero mandar 2 bitcoins para alguém. Aí ele não tem aqui um endereço que vai sair o saldo de 2 bitcoins. Então ele vai ter que juntar 2 UTXOs, né, 2 UTXOs, que vão dar a soma de 2,5 bitcoin. E onde meio Bitcoin vai retornar para uma carteira, um novo endereço que o seu programa de carteira ele vai criar aleatório, como se fosse esse Electron aqui. Então, na hora que você fizer a transferência, ele vai criar um novo endereço e vai retornar esse meio Bitcoin para esse novo endereço. Uma outra forma que a gente pode visualizar é essa daqui, ó. Repare que aqui do lado esquerdo nós temos uma nota de 50 euros e 20 euros, é como se fossem dois UTXOs aí, né? Como se fosse UTXOs. Então eu tenho 50 euros em um endereço e nós temos 20 euros em outro endereço. Esses dois endereços são da mesma carteira, tá? Os dois são meus. Eu quero fazer um pagamento de 60 euros. Aí, nesse endereço não tem 60 e nesse endereço não tem 60. Então ele vai ter que retirar o saldo das duas, vai fazer o pagamento de 60 e vai... O programa da carteira ele vai criar um novo endereço e vai retornar para você 10 euros, né, em Bitcoin falando, obviamente, para o seu saldo. Vale destacar que enquanto esses 10 euros não cair na sua conta, enquanto essa transação ela não for validada, né, por mais que você tenha ali a promessa desses 10 euros voltarem para a sua carteira, você não consegue fazer um outro saque menor de 10 euros, por exemplo. Eu quero sacar 8 euros, eu quero sacar 5 euros. Você não vai conseguir até essa transação ela ser efetivada e aí esse saldo de troco voltar para a sua carteira. Bom, então entendido aí mais ou menos como o Bitcoin funciona, aí nós podemos ver o seguinte, que algumas pessoas estão fazendo essas consolidações. Eu até fiz uma publicação no Twitter aqui e deixei aqui um ponto de atenção que eu quero deixar de alerta aqui esse ponto de atenção um pouquinho mais para frente. Entrando aqui no site da Mempool, nós podemos ver que essa aqui foi a transação que nós abrimos agora há pouco, mas eu já tinha salvo aqui outras transações que funcionam em sentido contrário. Repare que a ideia de consolidar aqui é uma situação reversa, uma situação de espalhar o saldo. Mas aqui, esse tipo de transação é uma transação inclusive mais comum. Certamente esse endereço centralizado é um endereço de alguma corretora. E quando você faz uma solicitação de saque de uma corretora, ela não faz o saque apenas da sua solicitação. Ela junta vários usuários da corretora que querem fazer saques. E aí ela usa apenas uma transação para poder pagar menos taxa, né? Porque ela vai pagar apenas uma transação para poder mandar os bitcoins para um monte de gente. Então cada endereço desse aqui de saída é um endereço de usuário diferente que solicitou lá a retirada da corretora. Olha só, o mapão grandão, né? Então foi muita gente. Essa aqui é uma outra transação, né? Então juntou aqui, ó, diversas transações caindo para um endereço só. Aqui no caso foram alguns saldos espalhados para outros endereços. Essa parte maior aqui é a taxa. Um outro tipo de transação um pouco atípica, olha só, é um valor alto, ó, 52 bitcoins, 52.4 e saiu aqui 51,99, sendo que nessa transação foram espalhados alguns valorezinhos aqui para outros endereços. Esse daqui tá com a cara mais de ser uma consolidação de UTXOs, né? Então o cara tinha saldo em diversas carteiras e ele acabou juntando para um endereço apenas. E por que a pessoa faz essa juntada de endereços? Bom, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, que é o seguinte. Voltando aqui para o nosso exemplo, à medida que você vai criando novos endereços e depositando saldos nesses novos endereços, você vai tendo a quantia do seu Bitcoin ela espalhada em endereços diferentes. Essa estrutura do Bitcoin ela foi feita com um propósito de privacidade, né? Porque o Bitcoin sabemos que ele não tem essa privacidade que as pessoas até imaginam. Como por exemplo o seguinte, se eu pegar aqui esse endereço daqui, ó, se eu clicar neste endereço especificamente, eu consigo ver qual é o saldo de Bitcoin que tem nesse endereço. Então, se eu faço um pagamento de Bitcoin para você, de apenas uma parte do meu saldo total, daquela carteira, daquele endereço, se você clicar no endereço de quem te mandou,
você consegue ver o saldo que o Deni tem na carteira. Diferente do Pix, se eu faço um Pix de R$20 para você, você não consegue saber quanto é que eu tenho na minha carteira, se eu sou rico ou se eu não sou. Mas se você clica no meu endereço de Bitcoin, você consegue ver se eu tenho muito ou tenho quase nada de Bitcoins. E a ideia de você ter diversos endereços com Bitcoins espalhados, isso garante para você que ninguém vai conseguir saber quanto de Bitcoin você vai ter numa totalidade de todos esses endereços. Esse é o ponto positivo e por que que o Bitcoin foi criado dessa forma. No caso do Ethereum, por exemplo, e outras moedas, se você clicar no endereço que é único, você consegue ver o saldo dessa pessoa integral. Então, no caso do Bitcoin, ela te dá essa privacidade, né? Você consegue ver o saldo daquela carteira, mas ele não consegue ver a consolidação de todos os endereços que você tem. Mas existe um ponto de preocupação que está motivando as pessoas a fazerem essas consolidações, que é o seguinte: à medida que você vai tendo mais UTXOs, né, mais taxa você vai ter que pagar na hora que você for fazer uma transação de saque. Porque é o seguinte, o dinheiro vai estar espalhado em muitos endereços, e à medida que vai passando o tempo, essas taxas do Bitcoin, elas tendem a ficar mais caras, né? Passamos aí por causa dos ordinals, recentemente, uma elevação no valor das taxas, e a galera começou a sentir dor no bolso aí, né? Doer no bolso de, poxa, vou fazer uma transação no Bitcoin, está muito caro. E a transação do Bitcoin, ela funciona da seguinte forma: você quer fazer uma transação mais barata, é como se você fosse mandar nos correios uma correspondência via PAC. Mas se você quer que sua correspondência chegue ao destino de uma forma mais rápida, você vai pagar via Sedex. Então você vai pagar mais caro para que a sua encomenda chegue mais rápido. E a lógica aqui da mempool é mais ou menos parecido. Se você quer pagar menos taxa, você vai pagar menos sats por virtual byte. Se você quer que sua transação saia logo, você vai pagar aqui, ó, ou o valor da transação atual, né, que está aqui 29 sats por virtual byte, ou você vai pagar um valor maior que esse, que vai garantir que sua transação saia no próximo bloco. Essa é a lógica do Bitcoin. Quanto mais o valor do Bitcoin vai aumentando, mais as pessoas vão transacionando Bitcoins, isso vai gargalando aqui a mempool, porque o tamanho do bloco ele é limitado, ele não cabem ilimitadas transações. Então chega um momento aqui que essa transação desse bloco aqui, ó, eu vou abrir aqui para vocês verem. À medida que vão chegando novas transações para esse bloco, ele vai se rearrumando ali, mas ele tem um limite de megabytes ali, de número de transações, que ele não cabe. Se porventura esse bloco aqui ele já tiver meio que cheio, ó, repare que de 29 sats já aumentou para 30. Se eu quiser que minha transação ela saia nesse bloco daqui, né, que ela seja validada nesse próximo bloco, eu posso pagar uma taxa bem mais cara do que o valor que está sendo negociado no momento, pagar aqui 50 sats por virtual byte, ele vai empurrar a sua transação de 27 sats para lá para trás. 27 não, que no caso aqui já está 28, está aparecendo aqui. Então a sua transação que você aceitou pagar 28 sats, ela vai ser empurrada aqui para trás e esse range aqui vai aumentar, vai passar para 29 até 352. É um pouco complexo isso aqui que eu estou explicando, certamente para quem está entrando no mundo do Bitcoin vai ficar assim meio bugado, poxa, meio complicado isso, Deni. Você não precisa compreender na prática isso aqui que eu estou explicando para vocês. O objetivo desse vídeo é explicar quais são as vantagens e desvantagens de você fazer consolidação de suas UTXOs. Então vamos lá, quem está fazendo a consolidação das suas UTXOs, ela está vislumbrando que no futuro, quando todo o saldo de Bitcoin dela estiver apenas em um endereço, no dia que ela precisar fazer um saque, aí o que vai acontecer? Vai acontecer que todo esse saldo aqui, ó, 1, 1,5, meio, 003, todo esse saldo vai estar em apenas um endereço. E no dia que ela precisar fazer uma transferência de saque, o que é que vai acontecer? Todo o saldo dela, ao invés de estar separado em endereços como 50 em 20, os 70 vão estar em um endereço apenas. E aí você vai fazer apenas, né, vai pagar uma taxa menor, vai mandar os 60 e vai continuar recebendo os 10. Mas você vai pagar menos taxa porque vai estar apenas em uma UTXO apenas. E aí certamente fica aquela pergunta, será que vale a pena eu fazer essa consolidação ou é melhor deixar como está? Bom, tudo depende do seu modelo de ameaça, né? Se você quer manter uma privacidade do saldo da sua carteira, se você se preocupa com isso, não, Daniel, eu faço transferências de vez em quando e eu me preocupo em as pessoas ficarem sabendo quanto eu tenho de Bitcoin, eu tenho muito Bitcoin, eu me sinto inseguro em a pessoa clicar ali e ver todo o meu saldo. Se deixar os meus Bitcoins espalhados em diversas UTXOs, eu tenho uma sensação de segurança maior.
Em contrapartida, por essa segurança, eu aceito pagar no futuro uma taxa mais alta no dia que eu precisar movimentar os meus bitcoins. E a privacidade no Bitcoin, de fato, custa mais caro. Se você quiser sacar da sua corretora e mandar para o seu endereço de hold, por exemplo, né, você já está informando ali para a corretora qual é o seu endereço de hold. Se porventura o governo for lá e der uma pressão nessa corretora, ela vai revelar que aquele usuário ele faz saques periódicos para aquele endereço de carteira e o governo ele pode associar que aquele endereço é seu, justamente porque a corretora, né, relatou para o governo que você faz esses saques aí periodicamente. Existem pessoas que usam alguns artifícios como CoinJoin, né, fazer um mixer, fazer uma mistura dos seus bitcoins. Você paga uma taxa para isso, né? Não, às vezes pode não ser barato essa misturada de bitcoin. Algumas pessoas utilizam um recurso, inclusive, que é um recurso mais barato. Eles sacam da corretora via Lightning, as corretoras que possuem esse recurso, obviamente. E no saque via Lightning você não consegue clicar no endereço origem para poder saber o saldo da pessoa. Ele é um invoice que mantém uma certa privacidade. E aí na hora que você saca para uma carteira via Lightning, tipo uma Wallet of Satoshi, e dali você consegue sacar para sua carteira on-chain e mantém, vamos dizer assim, uma privacidade da sua corretora para o seu endereço on-chain. Custa mais caro você fazer, você vai acabar pagando duas taxas. Possivelmente vai custar bem mais caro do que se você mandasse diretamente. Mas a pessoa que faz isso, ela está pagando pela sua segurança, pela sua privacidade. E aí fica a critério de vocês avaliarem se vale a pena você fazer essa consolidação dos seus bitcoins ou deixar separadinho nos endereços conforme o Bitcoin ele foi projetado para isso, gerar diversos endereços. Toda vez que você for fazer um depósito novo, você já vai depositando em endereços velhos. E essa é a dica que eu queria deixar com vocês hoje e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99, clicando no botão Seja Membro. Você terá acesso à nossa comunidade fechada, além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube.